Olá, alunos do 8º ano da Escola Janoca Maciel. A nossa aula de hoje é sobre o clima, vegetação e rios voadores da América. Então, durante toda essa semana e a semana passada, a gente está tratando de tudo que está relacionado ao continente americano. Nós temos aqui um mapa que mostra os climas da América, né? A América, ela possui 10 tipos de clima. É o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. No decorrer da nossa aula, a gente vai estar vendo as características de cada tipo de clima da América. Clima equatorial. É um clima quente e úmido, característico das áreas próximas à linha do Equador. Apresenta alta pluviosidade e chuvas distribuídas regularmente por todos os meses do ano. Então, lá no território onde é o clima equatorial, tem chuva durante todos os meses do ano, né? Não tem um período seco, existe chuva durante todo o tempo. O outro tipo de clima é o clima tropical. Apresenta temperatura média anual superior a 18 graus Celsius, ou seja, é um clima quente. Chuvas concentradas no verão e inverno seco. É influenciado pelas massas de ar úmido vindas do oceano. Então, vocês observam aqui que a diferença do clima equatorial para o tropical, o equatorial tem chuva durante todo o ano, né? E o tropical não, tem chuvas concentradas no verão e o inverno é seco. O clima subtropical é um tipo climático de transição entre as zonas temperadas mais frias e as tropicais mais quentes, com invernos amenos para o continente e verões quentes. Resiste a temperatura média anual em torno de 18 graus Celsius, e chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Então, o clima subtropical é um clima de transição, né? Porque ele fica entre as zonas temperadas e as zonas tropicais. O clima desértico. Suas principais características são a escassez de chuvas, as altas temperaturas durante o dia superiores a 30 graus Celsius e o extremo frio à noite. Então, no clima deserto, existem esses dois tipos de clima, né? Durante o dia, as temperaturas são altas, muito quente, e à noite é o extremo frio. Clima semiárido. Geralmente, é um tipo climático de transição entre o clima desértico e o temperado ou subtropical. Exceção ocorre no semiárido do Brasil, onde há o deserto, onde não há deserto. É um clima quente, com temperatura média anual superior a 25 graus Celsius. As chuvas são escassas e muito mal distribuídas. Então, no clima semiárido, ele também é considerado um clima de transição, porque ele fica entre o clima desértico e o clima subtropical, né? Isso só não ocorre no semiárido do Brasil, onde não há deserto, mas onde há espaços, territórios com deserto, o clima é quente. O outro tipo de clima, clima mediterrâneo, ocorre em uma estreita faixa na Califórnia e outra no litoral do Chile. Suas principais características são invernos chuvosos e verões secos. Então, no clima mediterrâneo tem essas duas características, né? Os invernos são muito chuvosos e os verões são secos. Clima temperado. Em geral, nesse tipo de clima, o verão é quente e o inverno muito frio. As estações do ano são bem definidas, com chuvas concentradas no verão e na primavera. Então, no clima temperado, o que a gente observa é que as estações do ano elas são definidas, né? Lá é bem definido o que é verão, o que é inverno, o que é primavera e o que é outono. O clima frio. O clima frio é próprio das altas latitudes. Esse tipo de clima se caracteriza pelas temperaturas médias anuais muito baixas, abaixo de 10 graus Celsius no verão,
e inverno longo e rigoroso. Durante a maior parte do ano, o solo fica coberto por neve. Então, no território da América, que predomina o clima frio, lá, durante a maior parte do ano, o solo fica coberto de neve. Clima polar. Caracteriza-se por temperatura média anual muito baixa, menos de 10 graus Celsius. As precipitações ocorrem em forma de neve e o solo é coberto de gelo e neve em todas as estações do ano. Então, o clima polar é muito fácil de identificar ele, né? Ele é um clima onde o solo fica coberto de gelo e neve em todas as estações do ano. Clima frio de montanha. Predomina no oeste do continente, nas áreas mais elevadas das montanhas rochosas e da Cordilheira dos Andes. Apresenta baixas temperaturas durante todo o ano. Então, o nome já está dizendo, né? Clima frio de montanha. Então, esse clima, ele predomina nas áreas mais elevadas, né, das montanhas. Rios voadores. Sistema de nuvens na Amazônia e nos Andes. O clima de diversos locais do mundo é influenciado por curso de águas atmosférico, popularmente conhecido como os rios voadores. O que são rios voadores? São imensas massas de vapor de água decorrente da evaporação dos oceanos nas faixas próximas às áreas quentes do planeta. Essas massas de umidade, acompanhadas de nuvens, são transportadas pelas correntes de ar em alta velocidade e por longas distâncias, precipitando em outras regiões distantes da área de origem. Então, os rios voadores nada mais é do que essas imensas massas de vapor de água, que são decorrentes da evaporação dos oceanos. A América do Sul é influenciada pelo rio voador, que tem origem nas áreas equatoriais do Oceano Atlântico. Ao se deslocar para o interior do continente, os rios voadores ganham força com a umidade que se evapora das árvores da floresta amazônica. Estima-se que eles circulem na atmosfera a uma altura de até 2 km. Então, a América do Sul ela é muito influenciada pelo rio voador. Ao adentrar pela porção norte do continente sul-americano, encontra-se a Cordilheira dos Andes, e em decorrência da redução da pressão atmosférica, conforme aumenta a altitude do relevo, precipitam nas cabeceiras da bacia hidrográfica do rio Amazonas, retroalimentando o sistema de umidade da região. Então, aqui fala um pouco do processo do rio voador que influencia a América do Sul. Também provoca chuvas e grande distância, como a bacia do Rio da Prata, que abrange a porção sul do Brasil, o norte da Argentina, o Uruguai e o Paraguai. São extremamente importantes para as produções agrícola, industrial e para o abastecimento de água nas cidades. Observamos agora um infográfico para compreender melhor o funcionamento dos rios voadores na América do Sul. Vamos observar agora o infográfico. Nós temos aqui um infográfico que mostra o passo a passo como acontece os rios voadores, né? Primeiro, a água evapora do Oceano Atlântico e forma nuvens que são levadas pelos ventos para a floresta amazônica. Esse é o primeiro passo. O segundo, essas nuvens carregadas fazem chover sobre a floresta. Terceiro, a água que se acumulou no solo e nas árvores evapora, fornecendo água para a formação das nuvens. E quarto, as novas nuvens vão para o centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover nessas regiões e seguem viagem pela América do Sul. Então, o infográfico aqui mostra como acontece, né, o passo a passo para os rios voadores na América do Sul. A vegetação da América. Alguns tipos de vegetação do continente americano sofreram grandes alterações e significativa redução de suas extensões originais em decorrência de ações humanas voltadas ao desenvolvimento econômico. Que ações humanas foram essas? Derrubada da vegetação nativa para construir estradas, ferrovias hidrelétricas
e para extrair os recursos da floresta ou para expandir áreas agrícolas ou cidade. Então, essas ações humanas fez com que as vegetações sofressem grandes alterações e até reduções de suas extensões originais. Um exemplo disso foi a floresta de coníferas, também conhecida como taiga. Era uma formação bastante homogênea que recobre boa parte do Canadá, cujos pinheiros são explorados para a produção de madeira e papel. Atualmente, a atividade é acompanhada de reflorestamento das áreas anteriormente desmatadas. Então, a floresta de conífera, ela já sofreu muito, né, alterações devido a essas ações humanas. Agora, hoje, a atividade de exploração é acompanhada pelo reflorestamento. Então, eles exploram os pinheiros para a produção de madeira e papel, mas eles também fazem o reflorestamento, né? Eles plantam nas áreas que foram desmatadas. As pradarias são muito utilizadas em atividades agrícolas, como cultivo de grãos e cereais, trigo, soja, milho, sorgo e na prática da pecuária. A região central dos Estados Unidos, que era recoberta de pradarias, apresenta atualmente uma das agriculturas mais produtivas do mundo. Então, as pradarias elas são muito utilizadas em várias atividades, né? Principalmente na região central dos Estados Unidos. O outro tipo de vegetação é a savana tropical, que no Brasil é denominada como cerrado. Foi extensamente devastada para dar lugar à agricultura, principalmente soja e à pecuária, resultando em muitos conflitos entre poceiros indígenas e latifundiários. Então, a savana, ela foi devastada, né, para dar lugar à agricultura, à produção de soja. Nos últimos anos, grandes áreas de florestas tropicais também da América foram eliminadas em virtude da extensa exploração econômica, que se traduz em desmatamento, seja para extração da madeira de alta qualidade, seja para abertura de espaço voltado à pecuária e posteriormente à agricultura. Então, nos últimos anos, né, a América, as florestas elas foram muito devastadas nesse sentido, para abrir espaço para a pecuária e para a agricultura. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, os 10 tipos de clima da América, a vegetação da América e os rios voadores. Esse é o assunto que vai ser contemplado na atividade 7, que vai estar disponível na plataforma. Desejo a todos bons estudos e uma boa aula.